Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é nossos desejos e nossas necessidades. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia, já reduzindo o seu sofrimento emocional. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. Então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas e boa noite a todos e a todas. Então nós costumamos concentrar os nossos desejos na busca pela felicidade, incluindo o significado da nossa vida, onde nós achamos que a busca pela felicidade é o nosso maior desafio. Porém, a felicidade pode ser difícil de ser alcançada, porque o grau de felicidade ele varia de pessoa para pessoa e varia também entre os grupos sociais, entre os grupos culturais. E muitas vezes nós confundimos felicidade com o prazer, sendo que o prazer ele depende da forma como nós desfrutamos. E dependendo de como nós desfrutamos esse prazer, podemos ter frustrações, podemos ter sofrimentos emocionais. E com relação à felicidade, nós temos também algumas visões distorcidas, achando que se nós não estamos felizes, algo não está certo, pois achamos que nós devemos ser felizes o tempo todo. E talvez os nossos desejos sejam de ter conforto, ter mais poder, ter mais dinheiro, ter muito tempo livre para nós conseguirmos desfrutar o nosso bem-estar. Então notem que o tema de hoje é nossos desejos e nossas necessidades. Então muitas vezes os nossos desejos podem ser ter mais conforto, poder, dinheiro, ter muito tempo livre para desfrutar do nosso bem-estar. E algumas pessoas têm até conseguido chegar nesse ponto de obter conforto, tempo livre, poder, dinheiro, mas não conseguiram se sentir felizes. No lugar da felicidade, encontraram o tédio. Então, o que acontece se nós fazemos a mesma coisa todos os dias, mesmo que seja algo que nos dá prazer? Por exemplo, vamos supor que nós gostamos de comer. Nós temos tempo, temos dinheiro e resolvemos escolher comer em um restaurante diferente a cada dia. Então no começo pode ser até interessante, mas com o tempo aquilo vai se tornando monótono, sem novidade nenhuma. Então a nossa tendência é que essas novidades sejam transformadas em monotonia. Quando nós repetimos todos os dias as mesmas coisas, a nossa vida fica monótona. E o problema nessas situações é procurarmos aumentar os nossos estímulos no prazer. E aí nós corremos o risco de buscarmos por soluções inadequadas, que podem afetar a nossa saúde emocional, a nossa saúde psíquica e também colocar a nossa vida em risco, dependendo do nível de estímulos que nós estamos buscando para ter mais prazer. E o nosso estado de felicidade, ele está ligado também ao nosso nível de consciência e ao nosso nível de amadurecimento. Então, nos momentos em que nós sentimos prazer, nós experimentamos a alegria e confundimos prazer com felicidade. E essa forma de interpretar faz com que nós busquemos por coisas ilusórias, por coisas irreais, pois quando os fatores mudam, perde o significado de alegria e também de prazer.
Então a nossa visão muda quando nós passamos de uma fase para outra da vida. Então algo, por exemplo, que nos dava prazer ou alegria quando nós éramos crianças ou mais jovens, agora não fazem mais sentido. Eu, por exemplo, eu gostava muito de fazer happy hours depois do trabalho e fazia toda semana um happy hour. Pelo menos uma vez por semana fazia um happy hour, tá? Pelo menos uma vez por semana. Mas conforme os meus objetivos de vida mudaram, os happy hours perderam totalmente o sentido. Então o que são happy hours? Happy hours são aqueles encontros que nós fazemos depois do trabalho, os encontros, por exemplo, em algum barzinho, para bater papo, né, para trocar ideias. Então no começo era até bacana, mas depois que os meus objetivos mudaram, esses happy hours perderam sentidos. Não significa que eu perdi aquelas amizades que eu tinha na época de happy hours. As minhas amizades mudaram, eu conquistei novas amizades, eu não perdi a amizade que eu tinha com o pessoal do happy hour, mas não frequento mais os barzinhos com aquele grupo que eu frequentava antes. Então meus objetivos foram para outra direção. E nessa direção já não comportava mais os happy hours. Eu já estava em um outro nível de objetivo. Estava em uma outra fase da minha vida. Então depois que nós sentimos prazer ou sentimos alegria, esses pensamentos ou esses sentimentos podem ser transformados em insatisfação, em ansiedade e também possessividade, que podem também nos levar a angústias, aos nossos sofrimentos emocionais, assim que nós tivermos os nossos prazeres saciados. Por isso, a felicidade está associada à nossa maturidade psicológica. E a nossa maturidade psicológica depende da forma como nós nos vemos em comparação com quem nós realmente somos. Então essa diferença entre como nós nos vemos e como nós realmente somos que vai orientar os nossos desejos, os nossos prazeres, que nós interpretamos como sendo felicidade. Então nós vamos graduando cada vez mais o que são desejos, o que são prazeres e o que realmente trazem felicidade para nós. E a nossa felicidade tem a ver com a forma de como nós nos identificamos com as nossas sensações, com os nossos sentimentos e também com as nossas emoções. Ou também com as nossas aspirações mais elevadas, seja no campo cultural, no campo artístico, no campo religioso, enfim. A nossa felicidade tem a ver com a nossa identificação com a realidade, a nossa identificação com a verdade, e não com a ilusão. Então, essa forma mais elevada de nós nos identificarmos com as coisas faz com que nós possamos amadurecer e crescer na nossa transcendência, com a nossa autodescoberta, com a nossa autorrealização. E assim vamos melhorando na visão que temos com relação à nossa participação no mundo. Como que está a nossa participação com relação ao mundo, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Como que nós estamos contribuindo individualmente e coletivamente para o desenvolvimento nosso e da coletividade. E com esse amadurecimento, nós vamos nos libertando do nosso ego, das nossas sombras, e assim vamos diminuindo os nossos sofrimentos emocionais. Um ponto importante é que nesse processo nós não confundamos com ocultação do nosso ego, porque quando nós começamos a ocultar no nosso ego, nos leva ao exibicionismo, à vaidade, ao orgulho, a nós querermos nos mostrar melhores do que nós realmente somos. Então esses são mecanismos que nos levam a nos afastar da realidade. E aí nós vamos nos iludindo nos nossos desejos. E quando nós nos iludimos nos nossos desejos, nós
ficamos mais tempo nos sofrimentos emocionais, pois convivemos com essa ilusão até que resolvamos sair desse estado. E nesse processo de aprendizado, a dor é inevitável. Então, no processo de aprendizado, no processo de crescimento, a dor é inevitável. E nesses momentos é importante que nós entendamos que esse fenômeno da dor é natural para a nossa evolução, onde, conseguindo identificar os eventos que nos desgastam, se a gente consegue descobrir quais são as situações que nos desgastam, nós podemos começar a aceitar melhor esses eventos e a compreender melhor esses eventos, dando significado a essas coisas. E conforme nós vamos encontrando um significado nas dores, vamos deixando de sofrer, segundo nos ensina Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido. Então, resumindo, qual é a diferença entre prazer e felicidade? Como que nós sabemos a diferença entre prazer e felicidade? Não são a mesma coisa? Existe uma diferençazinha aí, bastante interessante. No prazer, nós experimentamos a alegria e depois da alegria vem a dor. No caso da felicidade, primeiro nós experimentamos a dor e depois vem a alegria. Então essa é a diferença básica entre prazer e felicidade. Então é importante verificar o que nós estamos desejando e como nós estamos desejando. Por exemplo, todos nós desejamos ter mais saúde. Só que nós não devemos nos esquecer que precisamos trabalhar para evitar as enfermidades. Ou seja, queremos ter saúde, mas de repente, será que nós estamos cuidando para evitar de nós perdermos a saúde? Então é um ponto importante. Então, se nós queremos saúde, nós temos que trabalhar para termos saúde e não trabalharmos para ter doenças, né? Nenhum de nós gostaria de ficar doente. Mas, se de acordo com as nossas atitudes, de acordo com as ações que nós tomamos, com os nossos pensamentos, nós somos levados à enfermidade, significa que está faltando alguma coisa antes, de nós prestarmos atenção da forma de como nós estamos pensando, da forma de como nós estamos agindo, que está nos conduzindo para a perda da saúde. Então, se nós desejamos ter mais saúde, é importante que nós façamos a prevenção também. Prestarmos atenção se na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos realizando coisas boas, mais coisas boas do que coisas ruins, porque as coisas boas trazem coisas boas para nós e fazem com que o nosso organismo receba energias boas, que o nosso cérebro comande a produção de energias salutares e substâncias salutares para o nosso organismo. Enquanto que os pensamentos ruins, as ações ruins, atraem energias negativas e também faz com que o nosso cérebro comande a liberação do excesso de substâncias que pode provocar desequilíbrio no nosso corpo físico. Então, de repente, nós desejamos mais luz na nossa vida. Mas será que nós estamos permitindo receber essa luz? Será que nós não estamos lá na sombra, nós não ficamos na sombra? Por exemplo, se nós ficamos nos lamentando o tempo todo, nós vamos formar um tipo de uma nuvem escura à nossa volta. E quando nós formamos uma nuvem escura à nossa volta, a luz não vai chegar até nós. Não é assim que acontece naqueles dias nublados, com nuvens bem escuras lá no céu? O dia fica mais escuro também. É mais difícil o sol ultrapassar as nuvens para chegar até nós. Então, da mesma forma, quando nós queremos luz, é importante que nós também busquemos essa luz, que não criemos aquelas nuvens escuras à nossa volta, que busquemos cada vez mais a luz, nos elevando os nossos pensamentos, pensando coisas boas, realizando ações boas, ajudando outras pessoas.
Então, se nós desejamos, por exemplo, ter mais esperança, ter mais coragem, precisamos aprender a ser mais serenos, ou ter a serenidade, para evitar de cair no desespero ou cairmos no desânimo. Só que para isso é necessário que nós tenhamos discernimento para buscar por informações que nos elevem e não por aquelas informações que rebaixam ainda mais a nossa esperança e a nossa coragem. Se nós vemos, por exemplo, apenas negatividade no nosso dia a dia, a tendência de conseguirmos ter mais esperança é mais difícil. Por exemplo, quando eu vou fazer alguns exames, né, ou vou fazer alguma consulta médica, normalmente nas salas de espera, o que é que nós encontramos? Uma TV ligada. E geralmente a TV ligada, ela está em qual canal? No canal de notícias. Fica sintonizada num canal de notícias. E o que tem no canal de notícias? Geralmente não tem coisa boa, só tem coisa ruim atrás da outra. Então o que eu faço para evitar essas situações? Bom, eu estou naquela sala de espera, o que eu procuro fazer é, todas as vezes que eu vou nesses lugares, ou em qualquer lugar, eu carrego um livro comigo, um livro com conteúdo edificante. E assim eu ocupo melhor o meu tempo, e aquele tempo que eu poderia estar perdendo assistindo notícias ruins, eu estou procurando buscar a edificação, buscar conteúdo útil que me ajude na minha vida. Então isso é uma questão de costume, uma questão de exercício contínuo, um exercício todos os dias. Ocupar melhor o tempo com coisas boas e deixar as outras coisas que não são boas de lado. Então essa é uma sugestão também. Caso vocês se encontrem nessas situações, também podem buscar por leitura. Ou colocar um áudio, né? Colocar um audiobook, ou colocar alguma palestra no celular e ficar ouvindo com fone de ouvido. Isso ajuda também a enriquecer o conteúdo da nossa vida, né? Então pode ser que nós peçamos que haja mais recursos materiais para solucionar os problemas do mundo. Mas nós estamos fazendo a nossa parte? Como assim fazer a nossa parte? Nós estamos aprendendo a gastar os nossos recursos de forma equilibrada? Então é importante isso, né? É importante pedirmos por mais recursos materiais para ajudar a resolver problemas do mundo, mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos saber se nós estamos utilizando os nossos recursos com equilíbrio. Então pedimos que os nossos desejos sejam realizados. Mas é importante nós verificarmos se os nossos desejos se alinham com as nossas reais necessidades. Ou se são necessidades reais ou necessidades apenas do nosso ego. É importante nós equilibrarmos isso. Então, se os nossos desejos estão em sintonia ou estão em sincronicidade com as vontades divinas ou com as vontades do universo, essas coisas vão acontecer, os nossos desejos vão ser atendidos. Então, é importante nós vermos que tudo na nossa vida envolve colaboração constante, trocas de experiências e realização do nosso trabalho. Nós precisamos realizar a parte que nos cabe na criação. E a minha mãe escreveu: o pensamento negativo não deixa de ser uma ação. A ação de atrair para si o que se deseja. É verdade, mãe. Obrigado pelo comentário. Então, o pensamento negativo também não deixa de ser uma ação. Tanto um pensamento negativo quanto o pensamento positivo, ambos são ações que nós podemos tomar a favor ou contra nós. Depende da forma como nós estamos pensando. Pensando coisas boas ou não. Obrigado pelo comentário, mãe. Félix Vera Bial escreveu: muito obrigado, bem esclarecedor, muito bom. Muito obrigado pelo seu comentário. Se nós buscamos o conhecimento, os estudos,
para nós ficarmos em discussões infrutíferas, sem aproveitamento útil, também não vai resolver nada, né? Nós ficamos marcando passo. O que significa marcando passo? Por exemplo, no exército, ficar marcando passo é ficar marchando no mesmo lugar. Nós não saímos do lugar. Então, buscar o conhecimento apenas para nós podermos discutir coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, não vai fazer a gente ir para frente, vai nos manter paralisados, marcando o passo no mesmo lugar. Se ainda nós temos conosco aquela ideia de separatividade, ainda nos afastando da união, ainda nós estamos nos afastando da união, estamos nos afastando da fraternidade, estamos nos afastando da ideia de coletividade, estamos nos afastando da tendência mundial. Então a globalização, ou tudo que está acontecendo no mundo, ele está servindo para nós prestarmos atenção na importância da união, da fraternidade e da coletividade, e não da separatividade. Porque quando nós unimos os nossos esforços, todos nós ganhamos. Enquanto que se os esforços estiverem acontecendo de forma isolada, não existe esse ganho, existem apenas ganhos regionais. E aí nós não vamos ajudando a fazer um mundo melhor. Então por isso a importância de nós buscarmos cada vez mais a união, a fraternidade e o pensamento coletivo. Então se ainda nós ficamos cristalizados no eu e ficamos apenas naquele campo do eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho direito a isso, tenho direito a aquilo, nós não estamos auxiliando a coletividade. Estamos pensando na individualidade. Então nós podemos começar a pensar: qual é o meu dever? Qual é o meu dever com relação a isso? Qual é o meu dever com relação àquilo? Como que eu posso ajudar na coletividade? Então, com isso nós vamos melhorando o ambiente em nós e à nossa volta. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos adiar as soluções dos nossos problemas e dos nossos sofrimentos emocionais, porque está faltando a nossa participação, está faltando a nossa ação para auxiliarmos no mundo melhor. Então, se nós, por exemplo, ainda estamos presos no campo das emoções, nós permanecemos distantes do entendimento da realidade, porque estamos deixando apenas as nossas emoções regerem a nossa vida, nós estamos longe da realidade. Por isso que é importante, junto com as emoções, nós envolvermos o nosso nível de consciência. E assim vamos ter melhores equilíbrios e nos afastamos dos sofrimentos emocionais. Porque uma vez que nós vivemos apenas no campo das emoções, a nossa tendência é de sermos levados a desequilíbrios e a sofrimentos emocionais. Por isso a importância de envolver a nossa consciência junto com as nossas emoções, o nosso raciocínio junto com as nossas emoções, para podermos ter discernimento sobre aquelas ocorrências da nossa vida. Por exemplo, se nós nos mantemos na tristeza negativa, com lamentações sem fim, nós estamos ampliando o nosso sofrimento emocional, pois nós não estamos agindo de acordo com as nossas verdadeiras necessidades. E quando começamos a agir de acordo com as nossas verdadeiras necessidades, e não de acordo com as nossas sombras, não de acordo com o nosso ego, nós vamos de encontro à solução. Por exemplo, também, se nós somos críticos de tudo e também críticos de todos, ferindo aos nossos companheiros que estão realizando algo, além de nós não estarmos fazendo a nossa parte, porque quando nós estamos criticando a tudo e a todos, nós não estamos trabalhando, nós não estamos realizando a nossa tarefa. Estaremos também enfraquecendo a força de trabalho daqueles que estão realizando algo. Então, algumas coisas que são importantes nós prestarmos atenção. Então, se nós vivermos com os nossos desejos voltados para as nossas
nossas necessidades reais, nós estaremos em sintonia com o alto e também com o universo, onde nesses casos praticamos o exercício de nós analisarmos a nós mesmos e experimentarmos a nós mesmos, para que nós possamos ser exemplos e ser refletores vivos, cumprindo a nossa função rumo à nossa elevação moral e espiritual. Então nós não conseguiremos levar a felicidade para todo mundo, que talvez seja o nosso desejo, querer levar a felicidade para todo mundo. Nós não conseguiremos fazer isso, mas podemos cultivar a terra onde nós vivemos, ou seja, levar a felicidade dentro daquela área em que nós podemos atuar. Da mesma forma, nós não vamos conseguir ajudar todos os enfermos do planeta, mas podemos ajudar a diminuir o sofrimento de algum amigo ou de algum vizinho. Assim como nós também não vamos conseguir resolver todos os problemas e enfermidades sociais, mas nós podemos agir de forma correta, de forma honesta e ajudar os nossos semelhantes com o nosso exemplo. Ou seja, nós não conseguiremos resolver todos os sofrimentos existentes no planeta, mas cada um de nós pode, no nosso dia a dia, a nos melhorarmos a cada dia e ajudar a melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que estão dentro do nosso raio de ação. Então, a maior ilusão é aquela que ocorre quando nós mentimos para nós mesmos, quando nós ainda continuamos ocultando as nossas sombras, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, os nossos vícios. Então, normalmente, ocultamos as nossas sombras para que os outros não vejam as nossas debilidades, não vejam as nossas fraquezas. E quando isso ocorre, nós estamos enganando a nós mesmos, tentando enganar os outros, e também nós enganamos a nós mesmos, pois acabamos não lidando com as nossas sombras e nos colocamos em uma posição de pessoas que não têm defeitos, ou seja, que nós somos perfeitos. Então, uma vez, há um bom tempo atrás, há bastante tempo atrás, eu estava assistindo uma aula presencial e ouvi o relato de uma pessoa que se achava perfeita, sem defeitos. Mas eu acho que, para não ficar chato com os demais colegas da sala, essa pessoa disse que precisava trabalhar paciência. Mas dava para perceber que ela estava repleta de sofrimentos emocionais. Com o tempo, fui colocando meu lado racional para funcionar e fiquei pensando, se essa pessoa é perfeita, por que está passando por tantos sofrimentos emocionais que ela mesma relatou? Uma vez que os sofrimentos são causados pela nossa imperfeição. Ponto interessante para refletir, né? Então, assim o tempo foi passando, as aulas foram acontecendo, até que em um determinado momento, essa mesma pessoa relatou que não sabia que tinha tantos defeitos, tantos vícios a serem transformados, e a falta de paciência era apenas uma dessas coisas. Então percebi que essa pessoa começou a se conhecer, passou e vem passando por várias situações de sofrimento emocional, porém sempre vem buscando a sua própria melhoria, né? Essa pessoa ainda tem muito para melhorar, e essa pessoa que eu comentei é uma pessoa muito próxima, e nesse momento está na sua frente. Exatamente, você está olhando para essa pessoa que eu acabei de comentar, sou eu mesmo. Eu estava me enganando, eu estava me auto-sabotando. Eu sei que eu ainda tenho muito para aprender, mas tenho me esforçado a cada dia para me melhorar. Então, assim, venho compartilhando com você essa minha experiência de vida, as minhas pesquisas, os meus estudos. Espero também poder estar te ajudando a diminuir os seus sofrimentos emocionais e, quem sabe, superar os sofrimentos emocionais.
Então existem algumas formas e exemplos de nós mentirmos para nós mesmos. Quando nós continuamos com os nossos vícios, e aqui não entram apenas os vícios visíveis, mas os invisíveis também, aqueles que não aparecem. Por exemplo, um vício invisível é aquele que nós temos da maledicência, falar mal de alguém, isso é um vício. Fica reclamando o tempo todo, também é um outro vício. Então existe uma série de vícios que não são muito aparentes. São aparentes quando nós agimos, quando nós falamos e quando nós pensamos também. Então quando nós não percebemos que as coisas à nossa volta estão progredindo e estão em constante mudança, nós estamos negando a nós mesmos o conhecimento da verdade. E quando nós, por exemplo, exageramos na nossa alimentação e só percebemos que nós estamos exagerando quando começa a afetar a nossa saúde, é uma forma também de nós estarmos mentindo para nós mesmos. E de tanto mentirmos para nós mesmos, quando chegar um ponto onde nós achamos que aquela é a verdade, nós criamos uma crença limitante, uma crença paralisante, que é um padrão mental paralisante. Porque o nosso despertar pode levar um tempo, e durante esse tempo o sofrimento emocional vai continuar existindo. Então esse despertar envolve nós começarmos a tomar cuidado com as aparências que nós queremos demonstrar para as outras pessoas. Nós começarmos a organizar melhor os nossos pensamentos e vigiarmos as ideias, aquelas ideias que começam a se formar na nossa mente. Então assim nós vamos nos despertando. Então nós vamos despertando também quando nós levarmos a nossa vida de forma mais correta, a mais correta possível, ajudando também as outras pessoas. E esse despertar também envolve nós prestarmos atenção no julgamento a alguém. Mesmo que a pessoa esteja errada do nosso ponto de vista, se nós acrescentarmos algo de nós, o problema pode se avolumar e retornar para nós. Da mesma forma como aqueles rios vão se formando pelo encontro de vários outros rios, até chegarem até o mar, até chegarem lá no mar. Então, com esses despertares, nós nos iluminamos por dentro e também por fora. Só que é importante salientar que esse despertar acontece várias vezes no decorrer da nossa vida. Não é um único despertar, são vários despertares. E após cada despertar em um determinado tema, temos outros despertares ainda mais profundos no mesmo tema. Então sempre temos algo a aprender. E cada vez que nós nos despertamos em algo, podemos produzir bons frutos, alimentando outras pessoas com esses bons frutos. Vamos ajudando as outras pessoas. Então, os nossos desejos estão ligados a esses despertares, que quanto mais nós despertamos para a realidade, vão mudando também os nossos desejos. Pois nós vamos amadurecendo e vamos crescendo com a experiência, adquirindo cada vez mais sabedoria. Neuza Rodrigues escreveu aqui: boa noite, Hugo, eu tenho muito problema emocional, tem situação que eu preciso resolver e fico agressiva para resolver, falta de paciência. Muito bacana esse seu comentário, muito obrigado por compartilhar a sua experiência, Neuza. Então, quando nós estamos com alguma situação, algum problema emocional, quando nós ficamos agressivos para tentar resolver aquilo, nós perdemos a paciência, dificulta de nós encontrarmos a solução, porque nós vamos nos sintonizar com outras energias. Então, quando aparece algum problema para nós, uma coisa que nós precisamos fazer é buscar a serenidade, diminuir um pouquinho mais a velocidade, pararmos para respirar. Quando nós paramos para respirar, podemos refletir melhor sobre aquela situação em que nós estamos. Lembrando que aquela situação que nós estamos, fomos nós mesmos que provocamos em algum momento.
Então, quando nós conseguimos parar para refletir o que nos levou àquela situação, nós podemos também descobrir qual a solução para nós sairmos daquela situação. Então, a serenidade nessa situação é bastante importante. Então, é um exercício diário, não significa que a gente vai conseguir sair de uma situação da noite para o dia, mas de repente, um exercício de procurar serenamente, respirar mais, vai ajudar a encontrar a solução. Porque quando nós ficamos agressivos, queremos resolver tudo à força, nós pioramos a situação. Quando nós perdemos a paciência, fica mais difícil nós encontrarmos pessoas para nos ajudarem. Enquanto que se nós estamos em uma situação mais serena, com aquele sofrimento, pessoas vão se aproximar de nós para nos ajudar. Então fica uma dica aí também, buscarmos cada vez mais a nossa serenidade. E também, relacionado ao tema de hoje, verificar se os nossos desejos estão relacionados às nossas realidades, ou se estão associadas às necessidades do nosso ego. Então é importante balancear isso. Então os nossos desejos podem estar relacionados às nossas necessidades reais ou às necessidades do nosso ego. É importante equilibrar. Então, se for a necessidade do nosso ego, geralmente nós queremos que aquilo seja resolvido apenas para nós, e nós não estamos pensando na coletividade. Então, quando nós temos uma necessidade real, nós vamos ajudar a nós e também a coletividade que está à nossa volta. Importante fazer essa reflexão sobre os desejos que nós estamos tendo de resolver logo aquela situação. Um ponto importante é nós sabermos por que nós queremos resolver aquela situação de sofrimento. Depois que resolvermos aquela situação de sofrimento, o que nós vamos fazer depois que nós deixarmos de sofrer? Este é um ponto importante para nós refletirmos. Nós vamos ajudar alguém com essa situação? Depois que nós tivermos aquele problema resolvido, nós vamos ajudar alguém ou só a nós mesmos? É importante esse ponto também. Buscar um sentido da vida, buscar um propósito daquele sofrimento, buscar qual é o ensinamento embutido naquele sofrimento na qual nós estamos passando. Espero que eu tenha conseguido aclarar um pouco essa parte do sofrimento que você está passando, Neuza. Mas obrigado pelo comentário e por compartilhar a sua experiência. Neuza Rodrigues escreveu: eu trabalho com muitos seres humanos e alguns me deixam irritadas com o comportamento e ações deles. Perco muito emocionalmente e financeiramente. Comentário da Neuza. Esse é um ponto importante também que você comentou, Neuza. Quando nós estamos vendo alguma coisa nas outras pessoas que nos irritam, é importante nós analisarmos a nós também, avaliarmos a nós mesmos, porque quando nós estamos vendo alguma coisa que nos irrita nos outros, é muito provável que aquilo esteja também dentro de nós, porque se nós não conhecêssemos aquilo dentro de nós, aquilo que estamos vendo fora de nós não faria importância, não faria diferença para nós. Nós só conseguimos ver o que nós temos. Então é importante analisar também, fazer uma autoanálise para ver o que é que nós precisamos melhorar para que nós não fiquemos irritados com as outras pessoas. Então, se as outras pessoas nos irritam, é importante nós vermos o que nós precisamos melhorar dentro de nós, e a partir do momento que nós conseguimos melhorar essa situação, os outros que nos irritavam antes não vão nos irritar mais. Nós vamos ver os outros com mais empatia, com mais compaixão. Vamos ver que os outros são iguais a nós, que os outros também têm defeitos como nós. Os outros são imperfeitos como nós também. Então existe um processo de autoanálise, um exercício contínuo que nós fazemos no decorrer de toda a vida. Ok, Neuza? Espero poder ter te ajudado com alguma coisa que possa ter te chamado a atenção, que possa ter dado uma luz aí para você. Ok?
Mas obrigado por compartilhar. Então, quando nós estivermos suportando o impulso de corrigir as falhas alheias, procuremos trocar as direções. Ou seja, se estamos vendo que os outros estão cometendo erros e nós queremos corrigir aquela pessoa, procuremos trocar as direções, olhando para nós mesmos, para ver se nós conseguimos ver os nossos próprios erros. Quando nós vemos os defeitos dos outros, na realidade estamos vendo os nossos defeitos refletidos nos outros, porque os outros são o nosso espelho. E aí que possamos aprender a selecionar os nossos pensamentos para que eles se transformem em palavras e ações para consolar os outros, para ajudar os outros. E antes de nós falarmos algo, procuremos nos colocar na posição da pessoa que está ou da posição que nos ouve. Procuremos nos colocar na posição da pessoa que vai nos ouvir. Então, antes de nós falarmos algo, que nós nos coloquemos no lugar da pessoa que está nos ouvindo, para que nós possamos falar com sabedoria e que nós possamos ser luz para nós não violarmos e nem rompermos com respeito para aquela pessoa que está nos ouvindo. E quando o assunto está sendo conduzido durante uma conversação e ele está se dirigindo para falar sobre a vida alheia, se tiver a maledicência envolvida, que obscurece os nossos pensamentos e também as energias que nós produzimos, podemos utilizar o recurso de mudar a direção da conversa para que ela seja direcionada para algo melhor, para algo bom. Porque tudo o que nós fizermos está conectado com a lei de sintonia, está conectado com a lei da ressonância. E nós vamos atrair para nós as energias que nós estivermos emitindo. E para que essas mudanças externas aconteçam para melhor, é necessário que comecemos essa transformação para melhor dentro de nós mesmos, para que o exterior possa refletir o nosso interior, uma vez que o exterior é o nosso espelho. O exterior é o reflexo do que nós temos dentro de nós. E assim vamos, com o tempo, analisando melhor o que realmente nós desejamos. Se é o que o nosso ego quer ou se é o que nós realmente estamos precisando. Que possamos refletir também na live de hoje. A Elza Dias Nobuchiga escreveu: há um ano, em plena madrugada, vi um vídeo seu na minha timeline, que assisti com imensa paz por você transmitida. Me ajudou imensamente a convivência no lar e o enfrentamento deste impactante ano. Gratidão, Hugo. Feliz por sua partilha de amorosidade. Nossa, que bacana o que você escreveu, Elza. Muito obrigado. E bacana também por eu ter conseguido ajudar a levar paz até você, a paz de convivência que você comentou aqui. A paz e convivência no lar. E também o enfrentamento dessa situação que nós estamos passando. Nossa, muito obrigado pelo seu comentário aqui, Elza. Muito bacana. A gratidão é minha por você me acompanhar há um ano já, né? Desde março do ano passado que eu venho postando vídeos aqui no Facebook e também no YouTube. Muito bacana. Então assim eu espero que durante o tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Gratidão a você.
Gratidão a todos vocês que me acompanharam e me acompanham até o final da live, até o final do vídeo. E espero vocês no meu próximo vídeo ou na minha próxima live. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, via Facebook e via Instagram. Sempre com novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. Félix Vera Beal escreveu: boa noite, bom fim de semana, obrigado. Neuza Rodrigues escreveu: gratidão, tenha uma boa noite. Leonice Maria Viana escreveu: boa noite, Hugo. E minha mãe escreveu: paz, amor, luz a todos. Tenha uma noite abençoada e excelente final de semana para todos. E a você também, Hugo. Ótimo conteúdo, gratificante, valeu. Nossa, muito obrigado pelos seus comentários. Obrigado, mãe, por ter deixado um comentário aqui também. Muito obrigado a todos vocês. Desejo a todos uma boa noite, que todos possam ter uma excelente semana e que nós possamos nos encontrar segunda-feira, que é a minha próxima live, às 19 horas e 19 minutos, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Boa noite.